Olá a todos, aqui é o professor Rodrigo Eberhardt. Vamos que vamos, petróleo agora. É aula de petróleo aqui no www.teravestibulares.com.br. As videoaulas em HD aqui na super série Química Orgânica, centenas de aulas. Vamos lá, Petroleum, vem de Petralium, Petralium. Vamos lá, o que veremos hoje? Formação do petróleo, ocorrência do petróleo. Aí dividiremos essas videoaulas em fracionamento do petróleo, cracking, craqueamento, que é a quebra do petróleo em outras porções menores, e a indústria petrolífera, a indústria petroquímica, gás natural, gasolixo e muito mais. Venha para o Teravestibulares. Eberhardt Richards apresenta o mundo incrível do petróleo. Então, falando aqui para vocês, o mundo fantástico do petróleo. Sem petróleo, não vivemos. Tudo, 90% da economia mundial vive do petróleo. Isso aqui tem petróleo, petróleo, petróleo. Tudo é petróleo. Calculadora tem petróleo. Computador tem petróleo. O óculos tem petróleo. Tudo tem petróleo, galera. Perfume tem petróleo, desodorante, petróleo, tudo tem petróleo. Plásticos tem petróleo, remédios são a base de petróleo, carro, ônibus, caminhão, barcos, aviões. Bom, vamos entrar nesse mundo incrível. Polui? Aí é um ponto negativo. Alta poluição, aquecimento global. Problemas ligados à queima de petróleo. Então vamos mergulhar juntos nesse conhecimento do petróleo agora. Então vamos lá, começando então pela formação do petróleo. Nós sabemos que na série que estamos vendo, o petróleo no Brasil também é a bola da vez. Nesse momento, início do século, segunda década do século 21, estamos além de 2013. E aí, Petralium. De onde vem o nome petróleo, hein, pessoal? Bom, a raiz grega é essa aqui, ó. Petróleo. Vamos dar uma lida? Não dá, né, gente? Essa, se quiser ler, travou, não dá, né? Bom, quer dizer Petralium. Vamos, gente. Vem da palavra óleo de pedra. Petrelion. Lion parece aquele gato lá do Thundercats. Mas daí já é outra situação. Então o que eu quero mostrar para vocês é que o óleo de pedra, na verdade esse nome é meio forçado. Vem da corruptela latina também, quer dizer Petrus. Petrus, pedra em latim. E oleum, óleo de pedras. Fantástico. Bom, tirando agora a origem, então vocês viram a origem do nome, né? Origem, então, do nome. Origem do nome talvez mais conhecido de produtos. Sua origem, então, grega e latina. É ou não é? Bom, tá tão quente que o meu computador tá até devagar. Mas vamos embora. Sequência dos trabalhos de prospecção. Para achar petróleo, ele é conhecido desde a antiguidade, viu, meus queridos? Desde a antiguidade já se conhece o petróleo. O petróleo, para vocês terem uma ideia, nas guerras gregas existia uma expressão chamada fogo grego, que eles usavam em poços de piche, punham canos feitos de madeira ou de outro componente e ateavam fogo. Lembre-se que ninguém coloca fogo, ateia-se, atear, verbo atear. Então era ateado fogo a longas distâncias, como se fosse um lança-chamas. Isso há mais de 3.000 anos. Como que é feito hoje a prospecção de petróleo, hein, meus queridos? Meus queridos e minhas queridas, vejam só, usa-se aviões especiais com radares e infravermelho que vão mapeando o solo abaixo. Tá? Esse mapeamento usa ondas eletromagnéticas que vão ricocheteando e os sensores vão recebendo essas informações. Depois o computador, os softwares, vão desenhar modelos dos clusters. Normalmente o petróleo ele está presente em clusters.
Clusters são grupos de poços de petróleo, tá? Como aqui mostrado aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na USP, mostrando a província de Tupi, alguns desenhos 3D, mostrando como fica abaixo da linha do mar. Bom, aqui alguns detalhes. Aqui o Pão de Açúcar, como referência, 700 metros. E onde a Petrobras está furando. Aqui 2003, já está defasado. Estava em torno de 1.800. Agora, 2013, 2014, já estamos, 2015, 2016, até 2020, já estamos passando de 7.000 metros de profundidade. Ou seja, 10 vezes o tamanho do Morro do Pão de Açúcar, o que é absolutamente fantástico. Começou no ano que eu nasci, 77, 124 metros, foi progredindo. Agora, com o pré-sal, chegaremos a até mais do que 7.000 metros, o que é absurdamente incrível, fantástico, inacreditável. Bom, meus queridos, essa aula de química orgânica. Então, o que eu quero mostrar para vocês, além da origem do petróleo, você tem que entender o contexto geral desse produto fantástico. Mas você também tem que entender o que é o petróleo. E é isso que eu vou falar já já. Herr Eberhard Richards apresenta... Brincadeira, hein? O petróleo e a sua composição. Então, Rodrigo Eberhard aqui falando. Estado da Pensilvânia, primeiro poço profissional de petróleo na Pensilvânia em 1859, nos Estados Unidos, United States of America. Então aqui, ó, esses poços com os futuros barões do petróleo. Aqui a cidade que eu conheço bem é a Áustria, em Viena, na Áustria, onde eu morei, né? Fui fazer engenharia mecatrônica, fui fazer física lá, sou de descendência austríaca, perto da Alemanha. Bom, mas vamos lá, OPEC, ficava perto do apartamento onde eu morei lá, em 1998. Uma área de... Aqui é a Organização dos Estados Produtores de Petróleo. Então, Arábia Saudita, Líbia, Iraque, Irã, Emirados Árabes, Dubai, que é, né, Catar, a Venezuela, né, e aí vai. Inclusive, ontem morreu o chefe lá da Venezuela. Bom, mas vamos continuar aqui. Plataforma petrolífera em águas profundas do mar. Aqui a Petrobras tem uma das tecnologias mais avançadas do mundo. Isso que temos que ter orgulho de ser brasileiros. É ou não é? O Brasil, então, fazendo prospecção de alta profundidade. Claro, com a ajuda de outros países também, como a Noruega, os Estados Unidos, a Inglaterra e outros países, né? Dinamarca. Então aqui, o pré-sal. O que seria o pré-sal, meus queridos? Bom, a partir dos anos 90, começou a se estudar, então, um possível candidato a ter petróleo em grandes profundidades. Com a melhoria dos softwares, das análises 3D e de prospecção de petróleo, de furar mesmo o gasto da Petrobras, a Petrobras começou a ganhar mais dinheiro, então ela começou a cavar tubos, colocar tubos até 2.000 metros e chegar na camada de pós-sal. Isso a partir dos anos 70. Pós-sal é normal para Petrobras, que consegue tirar petróleo de 2, 3.000 metros de profundidade. Mas agora a camada ultra profunda, que tem uma camada de sal de 1 quilômetro, e que chega à camada abaixo do sal com petróleo ultra profunda de 7.000 a 8.000 metros. Tá? Essa camada, então, ela se estende por 800 quilômetros. 800 quilômetros. E até mais, tá? E acreditam que tenha de 8 a 90 bilhões de barris de petróleo. Bilhões de barris encontrados nessa região. O que é absolutamente fantástico. E um petróleo de alta qualidade. Tá? Um petróleo leve, de alta qualidade, tá? Alta qualidade. Melhor do que o pós-sal da bacia de Campos, tá? Que é já conhecido. Bom, o poço mais conhecido é Tupi. Então é a província, é o campo de Tupi,
já é o mais conhecido, e a província do pré-sal, ela tem várias províncias, inclusive Lula, né, e outras províncias. Bom, como que é extraído o petróleo do pré-sal? Existe um navio plataforma, um NP, da Petrobras, que tem dutos com árvores de Natal. Vou dar um zoom aqui para você enxergar melhor. Esses super válvulas chamadas árvore de natais. As árvore de Natal. Por quê? Ela parece uma árvore de Natal de tantas coisas que tem, que ela pressiona tanto a água para o fundo do poço para empurrar o petróleo, como controla os gases que saem do petróleo. Isso tudo a 3.000, 4.000 metros de profundidade. E ainda ligada ao poço ultraprofundo de pré-sal, que fica abaixo de uma camada de sal de mais ou menos 1 quilômetro de profundidade. Vocês já imaginaram? Até as nuvens, olhando para o céu, 1 quilômetro de sal. É isso que tem no mar. E esse é o desafio da Petrobras. Muito bem. Bom, e dos seus colaboradores, que são milhares de países. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o pré-sal é rico em petróleo. E o petróleo é um hidrocarboneto. E petróleo não está só no pré-sal. E o pré-sal também não está só no Brasil. Só para relembrar a história do pré-sal, nós temos aqui a África e aqui o Brasil. Para quem não sabe, o Brasil já foi unido à África. Há aproximadamente 150 milhões de anos, começou um crash, a quebra e a separação do Brasil com a África. 2 centímetros por ano, o Brasil vai para a esquerda, mais ou menos 3 centímetros a África vai para a direita. Bom, professor, o que aconteceu então? Há alguns milhões de anos, mais ou menos 100 milhões de anos, começou a se formar um mar raso. Okay? Neste mar raso, percebam, quando esse mar raso ele secava, tá? Esse mar, de alguma maneira, ele secava. E quando água e sal são secos, o que sobra é sal. E foi formando essa camada de pré-sal de mais ou menos 1 quilômetro há aproximadamente 128 milhões de anos atrás. Isso dados da Petrobras. E quanto mais o mar ia avançando, o tamanho do mar, e ele retraía, acontecia o quê? Mortalidade de peixes, moluscos, não é, queridos? Algas, né? E todos os seres vivos, uma gama enorme de seres vivos que morriam. Bom, o que acontecia? Esses seres vivos formavam uma matéria orgânica, que era compactada pela pressão do mar, com bilhões de toneladas por metro quadrado, que ia comprimindo a matéria orgânica, que já estava em decomposição. Essa matéria orgânica ela liberava compostos como gás carbônico, oxigênio, enxofre e assim sucessivamente, ia aumentando o seu teor de carbono, como vimos na aula passada de carvão. O teor de carbono foi aumentando até então formar o petróleo. Vamos, gente, todo mundo. Então, professor, o petróleo são seres vivos que morreram e foram compactados, esmagados e liberados o gás, formando basicamente carbono? Isso. Só que a gente sabe hoje que o petróleo não tem só carbono, né, queridos? Ele tem outras substâncias. Isso é importante. Além do carbono, ele tem também hidrogênio, ele tem oxigênio, nitrogênio e enxofre. Dependendo dessa variação dessas substâncias, o petróleo é bom ou ruim. Quanto menos contaminantes tiver o petróleo, melhor. O da Venezuela, por exemplo, de alta qualidade. Então vem comigo aqui, ó. Petróleo, matéria orgânica. Professor, que interessante. Em decomposição.
Então o petróleo também é uma das provas da evolução. Aqui está, é decomposição. Vou fazer decomposição. Matéria-prima em decomposição, que leva milhões de anos para isso acontecer. Milhões de anos para formação do querido e odiado petróleo. Bom, nós não vivemos atualmente hoje sem petróleo. Só para relembrar aqui, o petróleo faz parte de 90% de todas as atividades econômicas. Tem alguma ligação com o petróleo. Então, basicamente, a economia nossa é baseada no petróleo. E lógico, seus derivados do petróleo, né, gente? Tá certo? Seus derivados. Foi claro, então, na formação do petróleo? De onde vem o petróleo? Ainda pode ser mais antigo ainda. Esses são os primeiros estudos. Tem 100 anos esses estudos. Pode ser que o petróleo seja mais antigo ainda, em determinados lugares, ou maiores profundidades. Dessa profundidade, em torno de 7.000 metros a 8.000 metros, esse petróleo foi formado, então, há aproximadamente 130 milhões de anos. Varia, tá? De 128 a 130. Tá? Depois vocês entrem lá no site da Petrobras, tem lá a explicação exata de como é formado, então, o petróleo. Muito bem, queridos. Então, primeira parte, todos conseguiram captar, então, que o petróleo já é conhecido desde a antiguidade, em poços de piche, que existiam a flor da crosta terrestre, já existiam os poços de piche. Em Los Angeles, na Califórnia, tá, perto de São Francisco também, tem piche a céu aberto. Tem lago, como se fosse um pântano, com piche, petróleo ali a céu aberto. Que é muito louco, né? Bom, queridos, outra informação muito interessante. Além de eu falar da química agora. A pessoa até agora você falou da química. Eu vou falar. Calma. Ó, exportadores de petróleo. Aí mostrando o mundo, né? Tá? Mostrando o mundo. Então veja lá, ó. O que você tem, ó? Demonstração. O Brasil não é um exportador de petróleo ainda. Nós não somos exportadores, não somos agora. Pode ser que se minha aula for vista, se minha aula for vista aqui 10, 15 anos, possivelmente somos exportadores. Então ainda não somos exportadores. Estados Unidos, Canadá, México, Rússia, grande exportador, ó. 5 milhões, né, de barris de petróleo por dia, se não me engano. A Arábia Saudita também grande produtora, e a Noruega. Então, a Noruega, por isso que ela tem um padrão de vida tão bom, 9 milhões de habitantes e petróleo abundante. Arábia Saudita, Iêmen, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Irã, Rússia, né? Canadá também tem reservas gigantescas. A maior reserva do mundo está no Canadá e na Arábia Saudita, as maiores reservas. E o Brasil é hoje, atualmente, o 9º maior produtor de petróleo, 9º maior produtor, mas basicamente vai tudo para o seu consumo interno. Então, o Brasil, né, o 9º maior produtor. Aí varia, dependendo da fonte que você for trabalhar, né? Aí você vai levar mais em consideração o texto do vestibular. Bom, produtores de petróleo. Então está aqui o Brasil, como um grande produtor de petróleo. O Brasil. Então o Brasil está querendo cor e não vem a cor. O Brasil, grande produtor, tá? E vai se tornar, com o pré-sal, um dos maiores produtores do mundo. Vai exportar quando o pré-sal for realmente virar economicamente viável.
Aí a gente vai exportar petróleo. Bom, que bom, né, professor? Fiquei otimista. Então vai ter muito emprego, por isso que é bom vocês estudarem bastante, principalmente a região sudeste, nordeste, vou falar tudo, sul, centro-oeste e norte, vai ter um grande impulso, principalmente a região sudeste e nordeste. Além da sul, estão mais próximas. Mas todo o país vai ter grande conexão com o aumento da geração de divisas do petróleo. Bom, agora eu vou falar um pouco da química do petróleo de forma bem simples, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente havia mostrado aqui, um tempinho atrás, é que o petróleo é basicamente um hidrocarboneto. Não é? O que quer dizer hidrocarboneto, hein, gente? Se ele é um hidrocarboneto, quer dizer que ele é o quê? Ele tem o quê? Que tipo de matéria ele tem? Hidrocarboneto. Então, Luke, presta atenção. Hidrocarboneto quer dizer carbono e hidrogênio. Então, basicamente, o que você vai ter é carbono e hidrogênio. Mas nós sabemos que, como os seres vivos são feitos de chomps, presta atenção. Luke, seres vivos, carbono, hidrogênio, que maravilha, oxigênio, nitrogênio, fósforo. Ué, com P? É. Vem de fosforum, quer dizer luz. Fosforum, do latim fosforum. E S de sadia? Não. S de sulfurum. O Júlio César estava lá no Império Romano, Cleópatra. Aí Júlio César tinha comido um repolinho. Aí de repente Cleópatra olha para ele e fala assim: Credo, César, ave César, sulfurum. Que sulfuro é esse? Sulfurum, cheiro, mau cheiro, tá? E aí vem daí o S de enxofre. A piadinha é fraca, mas é só para a gente se divertir um pouquinho. Então enxofre vem de sulfurum, latim. Então, ó, a vida é chomps. Falem comigo, queridos. A vida é o quê? Chomps, é a base da vida. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre com S. Beleza. Então, vamos dar um exemplo aqui. Primeiro exemplo. Como que eu posso caracterizar um enxofre? Lembra que o Kekulé, nas aulas que a gente viu agora há pouco, ó, então a gente tem aqui uma cadeia carbônica, não é? Cadeia carbônica. Qual é então a valência do carbono, hein, gente? A valência do carbono. Qual é a valência do carbono, hein, meus queridos? 4. Então ele está sempre fazendo 4 ligações, é ou não é? Mas, gente, eu no cursinho conto uma piada um pouco mais picante, tá certo? É igual a namorada, que não vê o namorado há muitos anos, e aí ela fica de 4 por ele. Bom, mas vamos voltar aqui, brincadeiras à parte, ó. Então, carbono, essa mocinha que faz 4 ligações, brincadeiras à parte. Credo, gente! Bom, mas é brincadeira, hein? Então, ó, hidrogênio vai se ligar aqui, ó. Então a gente vai colocar hidrogênios aqui. Beleza? Então tá aí as questões. Então o carbono faz 4 ligações, 4 ligações, 4 ligações, 4 ligações. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 carbono. Beleza? Bom, aqui está um hidrocarboneto, que depois vamos aprender como dar o nome. Tem 4. But. Por que, gente? 4 carbonos. Aí, simples ligações. Simples ligações. But, 4 carbonos. E o, porque término de hidrocarboneto. Hidrocarboneto termina em que, gente? Em E? Não, em O. Então é butano. Gente, o exemplo que eu mais gosto está chegando agora. Olha lá. Usando a mesma regra. Brincadeira, hein, gente?
Vamos nos divertir aqui. Que composto é esse, gente? Que composto é esse? Carbono com hidrogênio com mais um hidrogênio. Quantos carbonos tem esse composto? 1. Em química a gente chama isso de match. Então vamos. Match. Depois. Brincadeira de cursinho, hein, gente? E aí, hidrocarboneto. Com todo respeito a todos, a gente faz uma brincadeirinha para você não esquecer. Então é metano, que é um gás. Também que a gente liberado. Ops. Mulher nunca faz isso, né, gente? É ou não é? As meninas, nunca vi minha mãe, né, e nem ninguém. As mulheres sempre muito finas, os homens já meio bagunçados nesse sentido. Bom, mas vamos voltar aqui. E também é o gás dos seres vivos que morrem, é ou não é? Liberam metano. Por isso que em cemitério é muito comum ver o fogo facto. Fogo facto. Que é o fogo que é liberado naturalmente da decomposição dos mortos. Por isso que muita gente tem lendas de ver espíritos em cemitério. Sei lá, né? Aí vai. Vamos entrar em questões religiosas. Mas vamos lá, ó. Então aqui é chamado fogo facto, que desde a antiguidade ele era visto. Antiguidade, a era mundo antigo já falava do fogo facto, que é o fogo que acontece em fazendas, naturalmente. Bom, quem mais libera metano, a gente conhece é a vaca. 600 litros uma vaca holandesa por dia. O dia inteiro. Bom, isso é um hidrocarboneto, meus queridos. Gás de cozinha, parecido com o gás de cozinha. É o gás do lixo, né? Também. Então vimos um pouquinho dos hidrocarbonetos. E nas próximas aulas veremos então o que acontece quimicamente. Então vamos lá. Vamos ver. A ocorrência a gente já viu. O petróleo. Agora vai faltar então, nas próximas aulas veremos o fracionamento do petróleo, cracking. E depois a indústria do petróleo, o gás natural e o gasolixo e muito mais. Então, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Nós falamos um pouquinho da origem do universo, não, do petróleo. Falamos do pré-sal, da origem do pré-sal, que vem da deriva continental, que é o movimento das placas tectônicas, que depois a gente vai aprender o que é isso. As placas funcionam como tapetes. Então, a América do Sul se separa, a Europa se separa da América do Norte, a Índia se separou da África, a Austrália também. Veja, o Brasil se encaixa, se você pegar o mapa, tirar uma xerox, recortar, o Brasil se encaixa na África. Nós éramos ligados à África. Quando você ia para o litoral, você... Oi, África! Já estava do lado da África 100 milhões de anos atrás. Isso não ocorre mais. E daí surgiu o petróleo em diversos lugares, em Camarões, em Gana, na Nigéria, no Brasil tem pré-sal. Pré-sal não é só do Brasil. Pré-sal está em vários lugares. Querem tirar petróleo até do Polo Ártico. Quando derreteu o Ártico, infelizmente, já há projetos de fazer prospecção de petróleo no Ártico. Bom, acreditam que tem petróleo na Antártida, Antártica, a Península Antártica, o continente Antártico. Então, a Antártica, o continente Antártico, tem petróleo também. Beleza? Professor, por que tem petróleo? Vamos fazer algumas perguntas. Por que tem petróleo muito na costa? E por que em certas regiões tem petróleo em terra? Como demonstrado aqui. Aqui é de mar, né? Oceânico. E aqui, o da Pensilvânia, tem no Brasil também no Nordeste, né? Sergipe. Aqui é em terra, ó. Petróleo em terra. Arábia Saudita em terra. No meio da Arábia lá. Tá lá, areia, né? Com os poços de petróleo. Por que, gente? Vamos responder? Por que em terra? Porque em certas regiões era mar. Não acredito, professor. Sério? Sério. Arábia Saudita já foi mar. Então, ó, Arábia, olha. Arábia Saudita. Ela tem areia, é ou não é?
Aquela areia da Arábia era fundo de mar, meus queridos. E o fundo de mar era rico em seres vivos, que por consequência formou o quê? Um bolsão de petróleo. Tá claro, meus queridos? Isso é incrível. Em vários lugares, também em pântanos, fundo de pântano, nem sempre mar, pântanos também, grandes rios, né? Delta do Mississippi, mas normalmente com mar. A Amazônia já foi mar e tem muito petróleo no seu subsolo. Pantanal já teve mar lá também. O Nordeste já teve mar. Lembra? O sertão vai virar mar. Então, o que eu quero dizer para você é que o conhecimento de ciências é maravilhoso. Essa é uma aula introdutória desse assunto que eu adoro. Bom, vamos fazer exercícios, que é isso que interessa. É ou não é, gente? Vamos fazer exercícios, então, ligados ao petróleo. Vamos lá. Então, eu vou fazer aqui, agradando gregos e troianos, vamos fazer do Enem de vestibulares. Bom, a primeira questão do Enem que a gente vai analisar aqui, ó, eu acho que de 2007, a idade da pedra. Notem aí, queridos. A idade da pedra chegou ao fim. Olha só essa questão, notem aí. Não porque faltassem pedras. Olha lá. A era do petróleo chegará igualmente ao fim. Igualmente ao fim. Um dia, né? Talvez final do século XXI, século XXII, porque estão se descobrindo novos poços. Mas não por falta de petróleo. Então o petróleo ainda vai durar muito tempo. Então aqui o Sheikh Yamani tem muito petróleo ainda na Terra, viu, gente? Ex-ministro do petróleo da Arábia. Do petróleo da Arábia Saudita, o produtor de petróleo do planeta Terra, ao Estadão, jornal Estadão, em 2001. Notícia já um pouco antiga, né? 20/8/2001. Muito antigo, né? Quase 20 anos atrás. Bom, então vamos lá. Ó. Considerando as características que envolvem a utilização. Bom, vou dar uma pausa e daí eu vou copiar. Continuando então, queridos. Enem, a idade da pedra chegou ao fim. Não porque faltassem pedras, a era do petróleo chegará igualmente ao fim, mas não por falta de petróleo. Sheikh Yamani, ex-ministro do petróleo da Arábia Saudita, Estadão 2001. Considerando as características que envolvem a utilização das matérias-primas citadas no texto, em diferentes contextos históricos e geográficos, é correto afirmar que, de acordo com o autor, a exemplo do que aconteceu na Idade da Pedra, o fim da Era do Petróleo estaria relacionado... Olha só o que ele escreveu. Dá uma olhada de novo. Não porque faltassem pedras, chegará igualmente ao fim, porque também não vai faltar petróleo. O que pode acontecer então? Redução e esgotamento das reservas de petróleo? Não foi isso que o texto falou. O Enem você vai levar em consideração o texto. Claro que um dia pode chegar ao fim. B. Ao desenvolvimento tecnológico e utilização de novas fontes? Possivelmente. C. Ao desenvolvimento de transportes e consequente aumento do consumo de energia? Não. D. Ao excesso de produção e consequente desvalorização? Isso era um medo, mas não aconteceu. E. Diminuição das ações humanas sobre o meio ambiente. Então, basicamente, também não são as leis ambientais que vão barrar o petróleo, senão o mundo para. É a letra B.
formação de energia ligada ao hidrogênio, ao álcool, mas ainda também não vai conseguir substituir o petróleo pela quantidade de terra serem insuficientes. Energia elétrica em veículos também é uma grande. Então, a energia elétrica e hidrogênio, energia solar e energia eólica são as fontes que mais são futurísticas, que mais vão mudar a humanidade, né? Principalmente a solar, a de hidrogênio e a energia elétrica subsequente a essas duas, ou seja, que decorre dessas duas. Beleza? Havia mais um exercício que eu gostaria de mostrar. Quem quiser ficar relendo aí o texto. Tem mais um exercício aqui que eu gostaria de mostrar. Assim. Vamos lá, vamos fazer aqui rapidamente aqui, ó. Então vamos lá, ó. 06. FUVEST São Paulo. Quem não for prestar FUVEST, quiser desligar o vídeo e ver outra coisa ou aprender algo novo, tá? Fica à vontade também. Então a figura mostra esquematicamente utilizado o equipamento, tá? Aqui pulei. Equipamento utilizado nas refinarias de destilação fracionada. Aqui no caso, esse é um assunto para a próxima aula, né? Eu ainda não falei. Fracionada do petróleo. Então, os produtos recolhidos em 1, 2, 3 e 4 são, respectivamente. Então, aqui no caso seria uma outra aula. Te deixa para a próxima e fica para a próxima galera que for fazer. Ainda não é o caso dessa aula, eu ainda não falei de destilação fracionada. Então, estou distraído aqui. Então, um grande abraço. Só revisando, vimos então a importância do petróleo, tá? Vimos como ele é retirado, vimos também uma questão do Enem, super importante. Então, o Enem, na prova falando de petróleo, vai falar muito, tá? O que mais? E falamos da origem do petróleo, onde está o petróleo, e na próxima aula, o que é hidrocarboneto, né? A gente viu isso. E na próxima aula, então, vamos organizar mais ainda a sua cabecinha, você vai entender melhor agora como é feito o petróleo, do que ele realmente pode ser derivado, quais são os derivados de petróleo, tá bom? Então, um grande abraço, espero ter ajudado nessa caminhada. Foi uma aula interessante. Só me desculpe ter me distraído aí de ter feito a questão da FUVEST, mas era de outra aula. É que eu já achei que a gente tinha falado do fracionamento, ainda não falamos. Essa é a próxima aula, então. Então, ó, fiquem ligados no Terra Vestibulares. Até as próximas aulas. Tchau, tchau. Grande abraço a todos. Espero que tenham gostado. Até mais. Vem pro Terra, vem fazer o teste 7 dias. E quem já está, é sempre um prazer receber vocês aqui na nossa casa, aqui no Terra Vestibulares. Grande abraço do Eberhard para vocês. Grande conhecimento sobre o petróleo. Até as próximas aulas. Tchau, tchau.